Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Choveu aí, irmão? Glória. Meus irmãos, eu estava aqui durante o louvor, meditando naquilo que estava sendo cantado. O Senhor tocou muito no meu coração para nós lermos esse texto, no qual eu abri aqui agora. Eu vou pedir para os irmãos abrirem também. Primeiramente, não desprezando a oração do irmão, mas feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor nosso Deus, eu te peço, Pai, nesse momento, primeiramente, perdão, misericórdia sobre minhas falhas, meus erros, ó Pai, por tudo que sou. Não só por mim, mas também por todos os meus irmãos que aqui estamos, ó Pai. Ó Pai, não somos merecedores de estarmos aqui, mas é pela Sua graça, Pai, que adentramos, ó Pai, a Tua santa presença, Pai. E pedimos, ó Pai, que o Senhor, Pai, como o Senhor já se faz presente, Pai, que o Senhor continue até o final deste culto, Pai. E que o Senhor possa, Deus, abençoar essa palavra que não venha ser a minha boca, Pai. Mas que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça nesse lugar, Pai. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Peço, irmãos, que abram a palavra do Senhor. Livro de Êxodo. Amém? Livro de Êxodo. Capítulo 12. 12 não, 14, perdão. Êxodo, capítulo 14. Vamos ver. Pode ser a partir do versículo 1, leitura rápida. Para a gente ler bastante texto. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Haiote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis um campo junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó. Os seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Haiote, diante de Baal-Zephon. E aproximando-se de Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos for servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e então eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel,
se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo do Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome. Meus irmãos, por que essa palavra é bem oportuna para o dia de hoje e os dias de hoje também? Eu tenho observado em algumas pessoas, observado não só nas pessoas da igreja, mas no mundo também, que a gente convive com algumas pessoas que têm trabalho, seja na rua, no lugar onde a gente vai, a gente acaba observando as pessoas um pouco. E o que eu tenho observado hoje em dia é que as pessoas elas estão tendo um sentimento de desespero, falta de esperança. São muitas tragédias acontecendo. Nós sabemos agora há pouco, essa semana aconteceu a tragédia em Petrópolis, ainda tem equipes de socorro lá. E não só em Petrópolis, como em Minas Gerais, em outros lugares no Brasil e no mundo estão acontecendo catástrofes. Fora essas, não consta também simplesmente o que aconteceu em 2020, 2021, foi esse vírus maldito que matou tanta gente. E somado a isso, nós vamos ver também a pandemia, que muita gente ficou com medo de faltar alimento. Então vem crescendo muito no coração das pessoas o sentimento de medo, o sentimento de impotência, de não ter esperança, não saber o que fazer, de não ter saída, não saber para onde ir. E é exatamente esse mesmo sentimento que hoje, atualmente, estamos tendo, foi o mesmo sentimento que havia no coração do povo, quando o povo estava cativo no Egito. A palavra do Senhor vai dizer que depois que José morreu, o faraó ainda estava vivo, o faraó que ainda estava vivo ainda conhecia a história de José. Assim que José morre, fica um tempo ali e logo depois um outro faraó toma conta do trono, sendo que esse não conhecia a história de José e nem a história dos egípcios. Quando o povo de Israel entrou naquela terra, eles eram poucos. A palavra do Senhor vai dizer que quando eles saíram lá do deserto para acampar em Ramsés, era em torno de 70 pessoas. Jacó, seus filhos e os filhos de seus filhos, em torno de 70 pessoas com eles. Só que com o passar dos anos, a Bíblia diz que entre José e Moisés foram em torno de quase 400 anos, não é isso? 400 anos que se passaram ali, uma margem de 30 anos aí, 430. E nós podemos observar que durante esses 400 anos o povo se multiplicou muito grandemente, o Senhor abençoou muito aquele povo, porque aquele povo era o povo do Senhor. Só que nisso começou a despertar uma grande inveja e medo daqueles que estavam acima deles, que no caso era o povo egípcio. O
faraó, no caso, ele começou a se preocupar com o que seria daquele povo. Porque imagina, você sendo um chefe de Estado, tendo outro povo morando do seu lado, crescendo muito em número de homens e de mulheres, o que acontece? O povo vai crescer, eles vão ter maior exército. Então vai ter medo de enfrentar se houver alguma guerra. Vai ser difícil controlar. Então, aquele novo faraó começou a tomar uma nova postura, a qual foi, como ele não conhecia a antiga história do povo de José, o que ele tinha feito pelo Egito, ele começou a escravizar o povo de Israel, a escravizar o povo de Deus. Só que uma coisa, irmãos, a gente passar por um pouquinho de dor, já viu que a gente passa às vezes um sofrimento, alguma coisa está acontecendo na nossa vida, dura assim, uns 15 dias, uma semana, fica gripado, quem pegou Covid, alguma coisa assim, não é ruim que fica aquele sentimento, você fica desejando que acabe logo aquele sofrimento. Só que agora imagina 400 anos de sofrimento. Naquela época o povo ainda vivia um pouquinho mais, chegava até uns 100 ali. Hoje a margem já diminuiu. Mas imagina viver 400 anos sob o jugo de escravidão. 400 anos vendo seus filhos terem que trabalhar desde criança, desde quando bebê já, vendo sua mulher sendo explorada. Imagina passar 400 anos de sofrimento. É de se perder esperança, sim ou não? Mas a palavra do Senhor vai dizer que em meio a esse povo que já estava sem esperança, havia alguns que ainda mantinham sua fé em Deus, porque o povo foi crescendo e foram também esquecendo da história de José. Assim como o faraó havia esquecido, o povo também estava esquecendo. O Senhor guardou eles através de José, de todas aquelas histórias. Eles achavam que eram apenas histórias. Como hoje nós estamos aqui e quando lemos a palavra, tem muita gente que ainda pensa que é só história. Jesus é só um conto de fadas, Jesus é só um personagem histórico. Não, tudo que está escrito na Bíblia é real e aconteceu. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, o sofrimento aumentando, nós acabamos que esquecemos que isso é verdade. E esquecendo que isso é verdade, esquecemos de quem é o nosso Deus. Esquecemos que nosso Deus ele é poderoso. Esquecemos que Ele é o nosso Deus que faz o mar se abrir. Esquecemos de quem é o nosso Deus. E quando começamos a esquecer de quem é o nosso Deus, logo perdemos a esperança. Porque o mundo não tem esperança, porque o mundo não tem Deus. O mundo diz que tem Deus no coração, mas se houvesse Deus no coração, não haveria desespero. Porque a fé, ela dá equilíbrio. A fé te dá segurança, porque ainda que você não veja, você sabe, você confia, porque a palavra de Deus diz. Então, uma vez que nos encontramos sem fé, nós estamos sem esperança, nós nos encontramos sem rumo, desesperados, e ficamos como o mundo. E assim estava. Muitas dessas pessoas desse povo, do povo de Israel, estavam desesperadas. Umas clamavam por Salvador, outras diziam que não tinha mais jeito, só esperavam a morte, queriam morrer. Outras queriam rebelião. Imagina assim, você sendo escravizado por um longo tempo. Quem não ia pensar de repente querer se rebelar, mas não conseguiu por causa da fome, por causa da aflição, do controle que tinha. E no mundo de hoje, atualmente, essa realidade não está tão longe. Às vezes a gente pensa que isso é algo fictício, algo só para filme, mas não. No mundo de hoje, existem lugares no mundo onde as pessoas são controladas, onde as pessoas não podem ir e vir, onde as pessoas não podem professar a sua fé, onde as pessoas não podem trabalhar. Quer ter um exemplo desse lugar? A Coreia do Norte. Uma ditadura onde desde pequenas as pessoas são ali ensinadas através de livros, escolas, tudo ali, doutrinando a mente das crianças para quando eles crescerem adorarem o único Deus que é o presidente deles, no caso, o ex-presidente lá, Kim Jong-un, no caso, atualmente. O ditador, né? Isso, o ditador deles. Ou seja, desde pequenamente eles são forjados a isso. E quantos cristãos não existem naquele lugar? Quantos lugares aí fora, pessoas estão morrendo, passando dificuldade, passando fome? Quantas pessoas não estão sendo perseguidas pelo Evangelho? Pessoas que professam sua fé e são expulsas da sociedade, ainda que não sejam maltratadas, mas expulsas, rejeitadas pela família, porque a família é de outra religião. Quantas pessoas não estão vivendo isso? E muitas das vezes nós olhamos para o nosso sofrimento e achamos que esse sofrimento a gente não aguenta mais. Só que eu quero trazer a nossa reflexão para o que esse povo passou. Foram 400 anos de escravidão, 400 anos de sofrimento e tristeza, 400 anos sem ter esperança, perdendo as esperanças. Tem pessoas que às vezes
começa, por exemplo, passa um período de enfermidade. Eu vou botar um exemplo aqui, um câncer. Infelizmente, numa altura da vida, a pessoa é diagnosticada com câncer. Mas ela com fé, começa com a fé firme. Não, eu creio que o Senhor vai me curar. Confia, continua firme no Senhor, confiando. Só que o tempo vai passando, e a pessoa às vezes vai se deteriorando, e a saúde vai piorando, e a fé parece que começa a se esvair. A fé começa a se esmorecer. E entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que quando as esperanças se vai, a nossa força também reduz. A palavra vai dizer em Provérbios que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então quando a gente começa a afrouxar, perder a fé, nós começamos o que? A ter medo. Quando perdemos a fé, nós perdemos a confiança no Senhor. E esse povo está vivendo isso mediante o seu sofrimento, mediante toda aquela aflição. Mas eu quero trazer isso para os nossos dias, para a nossa vida. As coisas estão acontecendo, irmãos. Estão se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Hoje que nós pregamos em 17 de fevereiro, isso? 17 de fevereiro de 2022. Se nós pegarmos e analisarmos isso com aquilo que era pregado há 10 anos atrás, com 7 anos atrás, nesse púlpito, ou nos púlpitos das igrejas, nós vamos ver que a palavra de Deus está se cumprindo muito rápido. Só que as pessoas estão, infelizmente, com os olhos vendados com o quê? Com entretenimento. E não estão percebendo que a palavra de Deus está se cumprindo, achando que é só mais uma coisa acontecendo. Todas essas tragédias, tudo isso acontecendo no mundo, todos não são, abre aspas, não são as trombetas da Bíblia, mas as trombetas clamando, dizendo, o Senhor dizendo que está próximo à sua volta. Não são as trombetas do Apocalipse, entenda. Mas é a voz de Deus ecoando, dizendo para o povo se arrepender, dizendo para o povo se voltar para Ele. E dentro das igrejas, o que nós temos visto, as igrejas estão minguando, se esmorecendo, a fé está se evaindo, as pessoas não estão mais confiando na palavra de Deus, não estão tendo mais fé em Deus, estão com medo de qualquer coisinha. As pessoas estão ficando hipocondríacas. Qualquer menor sintoma já fica pensando, ai meu Deus, estou com isso, estou com aquilo, ai estou com câncer, senti uma dorzinha aqui, ai meu Deus, vou morrer. Perdeu a fé. E o povo de Deus é conhecido como o povo que tem fé, o povo de fé, porque a palavra de Deus diz que não vivemos por vista, mas andamos por fé. Então nós podemos perder tudo, mas se perdermos a fé, não tem esperança. Ainda que nós vamos perder tudo, mas se mantivermos a nossa fé no Senhor, isso basta. A fé é o que nos basta. A palavra do Senhor vai dizer que essa é a vitória que vence o mundo, e essa vitória é a nossa fé. Então nós não podemos perder a fé, não podemos deixar que as circunstâncias, que as adversidades, que as doenças, que as enfermidades, que até mesmo as profecias estão se cumprindo no mundo, não podemos deixar que essas coisas terríveis que estão acontecendo no mundo venham abalar a nossa fé. O povo de Deus tem que permanecer firme, confiando em quem é o seu Deus. Mas a questão é, para onde nós estamos olhando? O povo viu todas aquelas pragas acontecendo no Egito, o povo estando no Egito. E quando chegou ali diante do mar, antes do Senhor fazer o maior milagre na frente deles, eles começaram a murmurar. Antes de entrar na terra prometida, eles já estavam saindo, vindo todas aquelas maravilhas, aqueles prodígios. Vocês já sabem o que é a água se transformar em sangue? O que é as rãs saírem e irem? O que é a escuridão? O que é cair fogo do céu? Nós nem sabemos o que é isso. E o povo viu isso, mas logo depois começou a murmurar. O que acontece nas nossas vidas é que nós muitas vezes esquecemos das bênçãos que Deus faz na nossa vida e perdemos a fé. A palavra do Senhor vai dizer em Lamentações que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diga, igreja, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que acontece hoje é que nós estamos sendo bombardeados de notícias atrás de notícias, só coisa ruim. E aquilo entra através do ouvido, aquilo entra através dos olhos. Ou seja, muita informação audiovisual, aquilo vai entrando no seu subconsciente, vai entrando no seu coração. E a palavra de Deus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se teus olhos forem luz, teu corpo será luz. Agora, se teus olhos forem trevas, tão grande serão das trevas. E vai entrando toda essa porcaria do mundo na nossa mente. O que acontece? Você esquece das maravilhas de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: medita nela de dia e de noite. É para lembrarmos sempre de quem é o nosso Deus. Lembrarmos sempre de que o nosso Deus ele opera maravilhas.
de que para o nosso Deus não há impossível. E para um Deus que não há impossível, o que temer? A quem temerei? Diz Paulo. A quem temerei? Diz o salmista. Se o Senhor é a nossa rocha, nosso porto seguro, a quem vamos temer? Como dizemos aqui toda vez que terminamos o culto, diz a palavra do Senhor: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E operando nosso Deus, quem impedirá? Ou seja, não temos que temer. As coisas estão acontecendo e nós estamos também vivendo um êxodo. Só que agora o verdadeiro êxodo. O povo viveu o êxodo de sair da terra do Egito e ir para a terra prometida. Nós estamos vivendo um novo êxodo, o êxodo espiritual, que é sair dessa terra e ir para a glória do céu e morar com o Senhor. Aleluia. Só que nesse caminho, muitas coisas estão acontecendo. Ainda estamos naquele sofrimento, nessa terra, porque a palavra do Senhor vai dizer que a terra ela geme, junto com toda a criatura, ansiando a expectativa de que os filhos de Deus sejam logo resgatados, de que o Senhor venha e consuma tudo logo, que o Senhor venha e termine tudo. E nós ainda estamos aqui gemendo, chorando, passando por aflições, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Entende? Por eu ser cristão, por você ser cristão, isso não nos isenta de passar por adversidades. A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre o bom e sobre o mal. O sol, ele nasce sobre o bom e sobre o mal, sobre o justo e sobre o injusto. Ou seja, isso não nos isenta das consequências das coisas que acontecem na vida. Não nos isenta da natureza, não nos isenta da enfermidade. São coisas da vida, acontecem. Mas a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve é que aquele que serve a Deus tem sua fé firmada e sabe que aqui tudo é passageiro. Sabe que ainda que a sua corpo e sua carne desfaleça, ele sabe que tem um corpo reservado nos céus. Ele sabe que ainda que a sua casa se esvá, ele sabe que tem uma mansão no céu. Ele sabe que ainda que o dinheiro falte, nós temos aquilo que nem a prata nem o ouro pode comprar. Ele sabe que ainda que o mundo entre em desespero, nós temos a paz que excede todo entendimento humano. Ou seja, não há o que temer. Essa é a diferença entre aquele que serve a Deus. E o mais bonito disso tudo é você ver que ainda que o mundo caia ao seu redor, você está andando tranquilamente, confiando em quem é o seu Senhor. Só que tem uma coisa, irmãos. A fé, ela só é manifesta no momento de adversidade. É muito fácil você dizer: eu confio em Deus, eu tenho fé, quando está com o dinheiro no bolso. É muito fácil você dizer: eu confio em Deus, quando está tudo bem, quando tua casa está bem, dando exemplo do que aconteceu, quando tua família está bem, quando não tem nenhuma doença. É muito fácil nós dizermos isso. Agora, quando o calo aperta, quando a enfermidade vem, quando o desemprego vem, quando a adversidade bate à sua porta, quando aquilo que é inesperado acontece, quando um acidente acontece, quando uma morte chega de um ente querido, de um falecido, uma pessoa com saúde, quando o inesperado acontece, onde está a tua fé? São os momentos de adversidade que a tua fé é testada. Foi diante do mar que a fé do povo foi testada. Tudo aquilo que o povo foi passando desde quando saiu do Egito até chegar à terra prometida, foi o Senhor provando a fé deles. Você pode abrir Deuteronômio. Pode abrir Deuteronômio, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor fez aquilo, fazendo o povo passar pela aprovação, para provar o que havia no coração deles, no intento do coração. Porque muita gente se diz cristão quando está tudo bem, mas quando o calo aperta, quando a coisa acontece, aí que ela manifesta quem ela é de verdade. Então o nosso coração é só exposto. A palavra do Senhor vai dizer que assim como o ouro e a prata são forjados no fogo, o Senhor forja o nosso coração através das adversidades. Então o fogo, o martelo que ele vai usar para nos moldar, é o fogo da provação. E lá em Pedro vai dizer que, irmãos, não estranheis a tamanha aprovação que vem sobre vós. Se me engano é Tiago. A tamanha... Isso, Tiago, né? Pedro, né? A tamanha aprovação que vem sobre vós, porque você vai provar a vossa fé. Então não somente conosco aqui nessa terra, aqui em Magé, aqui no Brasil, mas no mundo todo, cristãos estão sofrendo, cristãos estão passando por adversidade. Só que entenda uma coisa: o momento em que a igreja foi mais marcada por adversidade, mais marcada por dificuldade,
foi o momento que a igreja viveu o sobrenatural. O momento que a igreja mais foi perseguida foi o momento que houve o avivamento em Atos 2. O momento que a igreja foi perseguida na Inquisição foi o momento que muitas almas se converteram, porque as pessoas viram e provaram da fé, ainda que não viram prodígios, milagres acontecendo, mas viram pessoas sendo fiel até a morte. Entenda uma coisa: o seu testemunho é a maior pregação que pode ter. Ainda que a pessoa não veja um milagre, mas ela vai ver o quê? Como é que pode essa pessoa continuar firme até o fim e não desistir, não negar a fé? Como é que ela permanece firme até o fim? Como é que ela não negou esse Deus logo? Porque uma mentira, ela pode até se sustentar por um pouco de tempo, mas uma mentira, quando ela é confrontada com dificuldades, quando é imposto aflições sobre essa pessoa, o mentiroso, ela não consegue segurar, logo ela cede. Por quê? Porque ela quer evitar o sofrimento. Então, quando as pessoas olham para os crentes, dentro daqueles touros de bronze, tacando fogo, cortando a cabeça, as pessoas sofrendo de um lado e do outro, e não negando a fé, o que eles vão pensar? Não é possível. Quanto mais eu mato, mais crente aparece. Ou seja, quanto mais as aflições surgiam, mais pessoas se convertiam, mais milagre acontecia, e o sobrenatural de Deus era manifesto. Então, quero trazer no nosso coração a memória de que, mesmo que o mundo venha estar um caos, mesmo que a adversidade esteja surgindo e coisas piores vão acontecer, creia, porque a palavra de Deus diz isso. Não tenha medo, porque na mesma proporção que as coisas serão sobrenaturalmente terríveis para aqueles que servem e obedecem ao seu nome, as coisas também serão sobrenatural sobre a nossa vida para nos guardar. Porque o Salmo 91 vai se cumprir na nossa vida. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas é só para aquele que diz que Ele é o Senhor, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele sim te fará livrar do laço passarinho da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas alas estarás seguro. E a sua verdade será um escudo broquel. Contra todas as mentiras do mundo, contra todas as mentiras que Satanás tenta impor na nossa vida, na nossa mente. Quando nós confiarmos em Deus, a palavra de Deus será um escudo. Quando nós confiarmos em Deus, Ele será o nosso refúgio. Ainda que a morte venha para nós, ainda que a morte venha surgir para alguns de nós, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, muitos serão embranquecidos. Ou seja, muitos serão entregues também para serem torturados, mas para testemunho da palavra de Deus. Só que não tenha medo. Não tenha medo do que vai surgir. Continua no texto, a partir do versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que não fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois melhores foram nos servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Porém Moisés disse ao povo: não temais, estais quietos, ou seja, acalmai o vosso coração, e vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais os mandareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Tem coisas que estão surgindo, que estão acontecendo, que não cabe nós a falar. O povo pecou porque se precipitou em falar. Quando se precipita a não falar, eles murmuram. Quando se precipita a não falar, eles acabam reclamando contra Deus. E se tem uma coisa que Deus não tolera, é murmuração. Porque a murmuração é exatamente o oposto do que é a fé. A murmuração, logo que acontece algo ruim, você já começa, não é só reclamar. O seu espírito, ele fica dizendo que não há solução. Isso é a murmuração, isso é o que o povo fez. Então, por isso eu disse: estejai quietos. Ou seja, não se precipite no que você vai falar. Não se precipite com a tua boca no que você vai falar. Confia que o Senhor há de agir. Ele vai começar dizendo: e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que viste, nunca mais os tornareis a ver. Irmãos, se nós pararmos para pensar que cada pessoa que passamos no nosso dia a dia, quando nós acordamos,
quando nós estamos na rua, no nosso trabalho, em casa, no ônibus, no carro, no pedágio, seja onde for que você vá. Cada alma, cada pessoa, cada indivíduo, cada uma dessas pessoas, se você parar e pensar que cada uma dessas pessoas estão perdidas, precisando de uma luz, pessoas que não têm esperança, pessoas que não sabem mais o que fazer da vida, pessoas que vivem tão alegre por fora, têm um sorriso no rosto, estampado no rosto, mas o coração está triste, está amargurado. Se nós pararmos para pensar que talvez a única luz que essa pessoa veja seja você, que talvez a única Bíblia, a única página da Bíblia que ela vai ler vai ser você, seja o seu testemunho. Talvez a única experiência próxima que ela possa ter com Deus seja uma palavra que sair da sua boca. Se nós pararmos para pensar nisso, tem como nós mensurarmos e entendermos qual a importância que nós temos diante de Deus. Porque a palavra vai dizer que nós somos como atalaias, e o povo está aí perdido, o povo está aí cego. Mas entenda, ainda que nós venhamos ajudar com algumas coisas, ajudar fisicamente, mas o que o povo mais tem fome e sede, não é de comida nem de bebida, é de ouvir a palavra do Senhor. Quantas igrejas estão cheias, abarrotadas de pessoas, e heresias e mais heresias sendo pregadas nos púlpitos, milhões e milhões de pessoas sendo levadas para o inferno, achando que estão salvas, porque você conhece o evangelho da mentira, o evangelho distorcido. Mas o que nós temos que fazer diante disso tudo? Nos calarmos ou proclamarmos que o Senhor está voltando? Tudo isso que está acontecendo no mundo são sinais da volta do Senhor. Só que as pessoas estão com suas mentes, infelizmente, presas a esse mundo. E o Senhor vai nos cobrar se nós não proclamarmos a sua volta, se nós não proclamarmos a sua palavra, porque a palavra do Senhor vai dizer, Ezequiel, que nós somos como atalaias, e se nós virmos um ímpio caminhando um caminho de justiça, vendo que ele vai cair e não avisar, a palavra do Senhor diz que ele requererá esse sangue de nós. Então o que nós temos feito? Qual a nossa posição diante disso? Será que nos falta fé para pregar? Ou nos falta ousadia? Mas muitos pensam assim, não, mas quem sou eu para pregar? Realmente nós não somos nada, mas quem disse que somos nós que falamos? A palavra do Senhor vai dizer que o próprio Senhor disse para os discípulos, para que eles não viessem a memorizar o que eles iam falar, mas que o Espírito Santo lhes daria o que seria certo falar no momento certo. Então nós não temos que ter medo, não temos que ser tímido, não temos que ser covarde, temos que pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Então há muitas horas da nossa vida onde a fé nos falta. Uma delas é onde está no pregar, porque nós pensamos que somos nós que falamos, não somos nós, é o Senhor. Você só tem uma única obrigação, é se encher, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então se o seu coração estiver cheio de notícias, se o seu coração estiver cheio de reportagem, estiver cheio de coisas do mundo, a sua boca vai falar o quê? De coisas do mundo. Ou seja, a fé logo vai se esvair do nosso coração. Quero recordar Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a palavra vai dizer que a fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza é a prova das coisas, daquilo que não se vê. Ou seja, nós não vemos as coisas ainda estão se cumprindo, nós não estamos vendo o que está em Apocalipse ainda. Ainda que seja uma figura, mas não é o que está acontecendo. Mas nós temos que ter fé que isso vai acontecer e temos que ter mais fé para proclamar que isso vai acontecer. Agora, diante desse mar, diante da adversidade, das aflições que estão acontecendo, qual será o nosso posicionamento? Mediante a tal exigência que está sendo pedida, exemplo. Qual será o nosso posicionamento? Será que quando apertar um pouco mais vamos afrouxar, como o povo de Israel afrouxou diante do mar? Eles viram o mar diante deles, olharam para trás, estavam os egípcios. E aí, o que vamos fazer? Olharam logo para quem? Para o Senhor? Não, olharam para Moisés. E aí, Moisés, o que a gente faz? Não era melhor ter morrido no Egito? Quando o calo aperta, tu vai olhar para quem? Vai olhar para o pastor e falar, aí pastor, faça o quê? Entenda, a tua fé não tem que estar depositada no pastor, não tem que estar depositada no irmão A, no irmão B, tem que estar depositada no Senhor. A palavra só vai dizer que bendito o varão que deposita sua confiança no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ou seja, a tua esperança tem que estar em Deus, não no homem.
porque o homem pode falhar, o homem pode cair, mas se a tua fé estiver firmada no Senhor, não importa o que se levante, não importa o que aconteça, o Senhor vai te manter de pé. Ainda que falte o alimento, lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ter fé é olhar com os olhos espirituais, não é você olhar para o carnal. Como eu disse, é mesmo que você não tenha o dinheiro, mas você tem aquilo que o dinheiro não compra, que é a presença de Deus, é o Espírito Santo na sua vida. Então tem coisas que nós temos que realmente mudar o nosso modo de pensar, não olhar mais como um olhar humano, olhar, viver o sobrenatural. Mas para viver o sobrenatural nós temos que crer. Tudo na palavra do Senhor é baseado naquele que crê. Como Paulo vai dizer, se o Senhor não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Então, se nós não cremos, não temos fé suficiente para crer que Jesus ressuscitou, é vã a nossa fé. Agora, para pensar em coisas pequenas da vida. Muitas vezes nós não temos fé, nós esmorecemos. Será que vamos ter fé para coisas grandes? Quando as coisas apertarem mais ainda? Será que vamos manter a nossa fé firme? Ou será que vamos recuar? Tudo isso tem que trazer reflexão na nossa mente. Ele vai dizer, continuando também em Hebreus, que Noé ele foi o patriarca, foi um homem conhecido como um homem de fé. Abraão, patriarca da fé, e Noé vai dizer que ele foi o pregoeiro da justiça. Por que Noé foi conhecido como pregoeiro da justiça, anunciando a fé? Porque Noé não via aquilo que ia acontecer, mas ele cria. Deixa eu ler o texto para os irmãos. Hebreus capítulo 11 diz assim, a partir do 7: Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, Noé, antes das coisas acontecerem, foi avisado e se preparou. O tempo que estamos vivendo é o tempo de se preparar para o que está acontecendo. Não adianta nós queremos esperar as coisas acontecerem para se preparar. Se preparar agora. Se preparar espiritualmente. Se preparar, ou seja, também fisicamente, mas o principal, se preparar espiritualmente no Senhor. E agora o Senhor vai continuar dizendo que Noé, ele temeu ao Senhor, temeu a palavra que o Senhor falou. A fé também envolve temor, porque muitas pessoas nesse lugar aqui, lá diante do mar, eles esqueceram de quem era o Senhor, e logo perderam o temor ao Senhor, perderam a fé. E se a pessoa não tem fé para temer a Deus, ela não tem fé nem sequer para atravessar o mar. Ou seja, o povo estava mostrando para Moisés que aquele povo seria um povo de duro coração, assim como estava o povo de Faraó, como estava o coração de Faraó, com o coração endurecido, embrutecido, porque havia perdido totalmente a sua fé. E continuando todo aquele texto ali, continuando a trajetória de Êxodo, nós vamos ver que o povo, durante toda aquela peregrinação no deserto, o povo continuou a murmurar. Acabou de passar o mar. Imagina, o mar se abrir na sua frente. Não é só o mar abrir, você passar no mar a seco. Você sabe quando você atravessar a Baía de Guanabara a seco, sem sequer molhar a ponta do mindinho? Foi o que o povo de Deus passou. Só que, após passar aquele mar, andando em 3 dias, o povo já estava reclamando, murmurando, que não tinha água. Vamos morrer de sede aqui, onde Moisés teve que ir e ferir a rocha. Ou seja, passou aquilo ali, o Senhor enviou o maná para o povo se alimentar. Aí estão comendo o maná que tinha todos os nutrientes espirituais para alimentar aquelas pessoas. E o Senhor dava o suficiente para eles, não faltava nada. Veio o povo reclamando. Vamos comer maná até quando? Queremos comer carne também. Reclamando, o Senhor vai dar carne para eles, dar codorniz, dá até encher essa aí pelo nariz e tudo. Acabou de comer a carne, começa o quê? A reclamar de novo, reclamar, murmurar. Moisés subiu, passou só 40 dias no monte. O que o povo começou a fazer? Ele está demorando demais. Esse aqui é o nosso Deus que nos criou, criaram o bezerro. Então o povo começou a murmurar. Bem diante daquela caminhada, mal sabia o povo que Deus estava provando o coração deles. E
o coração dele já se encontrava reprovado. Tanto que você vai ver que no monte o Senhor fala que destruiria e faria um novo povo, com Moisés. Mas então, o que vai ser das nossas vidas nesse novo começo? Será que vamos deixar as adversidades serem maiores do que o nosso Deus e começar a murmurar? Ou será que vamos colocar a nossa fé em ação? Como nós vamos aqui romper em fé? Ou seja, quando tudo disser que não, nós cremos na palavra de Deus. Quando tudo disser que não, o Senhor disser que sim, como é que vai ser? Vai confiar no homem ou vai confiar no Senhor? Não, isso aqui te dá segurança, pode ficar com isso. Ou vai confiar no Senhor? Que a palavra do Senhor diz: apartai-vos. Qual vai ser a nossa decisão? Estão comparando nossa vida com aquele povo. O povo já estava perdendo a sua fé. E Moisés, novamente, ele clamou ao Senhor pedindo que o Senhor tivesse misericórdia daquele povo. É como se fosse o Senhor Jesus clamando por nossas vidas, dizendo que nós devemos ter um pouco de fé. Como a palavra do Senhor diz que havia uma árvore qual foi plantada, e o seu Senhor disse para o seu servo: retira essa árvore, porque ela só está consumindo a terra e não está produzindo nada. Entenda, os nossos frutos estão sendo manifestos através da fé. Enquanto nós não estivermos manifestando a nossa fé, seremos como uma árvore seca, que está apenas comendo nutrientes do solo. Então, enquanto nós não estivermos botando nossa fé em ação, nós não somos cristãos de verdade. Porque o que nos move, a gasolina que nos move, que move o nosso motor, o nosso coração é a fé. Nós vivemos por fé e não por vista. Voltando ao povo. E mediante tudo aquilo, só houve duas pessoas que se mantiveram firmes, do início ao fim. Dentre todos aqueles que saíram do Egito, os pais foram, a semelhança do povo de Israel, ao povo de Israel, ao povo de Judá, foram Caleb e Josué. Os dois únicos que mantiveram sua fé firme no Senhor, que viram tudo o que aconteceu e mantiveram firme no Senhor. E quem nós vamos ser? Como Moisés e Caleb? Como Josué e Caleb? Ou como o povo que murmurou, como Corá, que se rebelou, porque começou a murmurar, porque não tinha mais fé, não cria mais em Deus, não se lembrava mais dos feitos do Senhor. Então, se nós nos esquecermos dos feitos do Senhor, se esquecermos que Ele é o Deus que abre o mar, que Ele foi o Deus que tirou o povo do Egito, nós não teremos fé para continuar no que está por vir. Então, irmãos, é uma palavra simples e é apenas uma reflexão, na verdade. Nós trazemos a reflexão ao nosso coração, que mediante tudo o que está acontecendo na nossa vida, as adversidades surgindo, vamos ter fé ou vamos recuar? Como Pedro, que ao botar o pé para fora do barco teve fé, mas olhando para as circunstâncias, olhando para o mar, para o vento, a sua fé se esmoreceu. Então, se nós estivermos olhando para as dificuldades, para as coisas desse mundo, a nossa fé vai se esmorecer e logo o nosso barco vai afundar. Nós não teremos mais equilíbrio no Senhor, que foi o que Pedro perdeu, o equilíbrio. Então, não é só fé, não é só questão de crer. Fé é questão de sobrevivência. Aquele que não tiver fé não vai resistir, não vai sobreviver ao que está por vir. Porque só vai sobreviver, só vai resistir aquele que andar por fé. E o Senhor está nos alertando hoje, antes que as coisas aconteçam, antes que se intensifique mais, que já estão acontecendo, para nós fortalecermos a nossa fé. E o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Então, o quanto da sua fé você tem alimentado durante o seu dia? O quanto da fé você tem alimentado? O quanto o seu coração tem enchido de combustível? Porque a maior prova de fé é você orar e você ler a palavra. Porque oração é o maior ato de fé. Você não vê, mas você crê. Ler, não só ler, mas meditar na palavra, viver a palavra é um ato de fé. Porque muitos vão querer dizer que a Bíblia foi escrita por homens. Você sabe que ela foi inspirada por Deus. Por você crer naquela palavra de Deus, isso é fé. É crer na palavra de Deus. Não uma fé pautada em coisas desse mundo, coisas terrenas, mas uma fé pautada nas coisas de Deus, pautada na palavra de Deus. Muitos falavam fazer uma fezinha aqui. Não é essa fé do mundo, é a fé em Deus. A fé na palavra de Deus é diferente do que o mundo crê. Então, que possamos trazer a memória de que não podemos deixar que nada nem ninguém venha abalar a nossa fé. Em Satanás, nos demônios,
nem principados, nem potestades. Temos que fazer como Paulo, que nada, absolutamente nada que nos afastar do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos confiar e crer no Senhor de todo o coração. Amém? Essa é a palavra dos meus irmãos essa noite. Amém. Meu nome